Olá! Você sabia que quando os portugueses invadiram estas terras, havia por aqui mais de 1.500 línguas? Mas a gente sempre ouve falar de uma tal de língua tupi. Nesse curso, vamos desvendar um pouco do que aconteceu com a língua mais usada na costa do Brasil. Sim, este é um livro de Anchieta, em que ele fala de uma língua que teria sido a língua mais usada na costa do Brasil e que a gente depois reconhece ela como tupi ou tupinambá, e que é a origem das duas línguas gerais, das línguas faladas nos primeiros séculos de colonização. A língua geral paulista e a língua geral amazônica, ou Nhangatu, que é falado até hoje na Cabeça do Cachorro, no noroeste amazônico. Esta é a primeira aula do curso, então, Línguas Gerais, Origens e Transformações Gramaticais, e eu sou a professora Aline da Cruz, do Núcleo Tacna-Racan, de Formação Superior Indígena, da Universidade Federal de Goiás. A princípio, este seria um curso no mundo real, e passou a ser um curso online, o online também faz parte do mundo real, e isso seria um curso da primeira Escola de Estudos Linguísticos do GEL, Grupo de Estudos Linguísticos de São Paulo, que tem mais de 50 anos. Antes de começar a tratar dessa história, eu gostaria de agradecer imensamente o convite da diretoria do GEL, formada pelos professores Luiz André, Mariana, Matheus, Renato e Rosa, todos professores da Universidade Federal de São Carlos. Aproveito também para agradecer a toda a equipe de monitores e monitoras, formados por alunos e alunas de graduação, de pós-graduação, que é quem, de fato, faz a pesquisa nesse país e precisa de apoio por meio de bolsas. Tá? Se tudo der certo, este minicurso terá 5 aulas. A primeira aula, a de hoje, será um pouco sobre a situação linguística antes da invasão portuguesa. Depois nós teremos uma aula sobre a língua geral paulista. Não poderia deixar de falar sobre a língua geral paulista no curso do GEL, do Grupo de Estudos de São Paulo. E as demais aulas serão dedicadas à língua geral amazônica ou Nhangatu. Para começar, para falar um pouco da situação antes da invasão portuguesa e para falar um pouco do que seria essa língua mais usada na costa do Brasil, como diz o Anchieta, eu vou chamar o José Costa Neto. O José Costa Neto, então, vai falar um pouco sobre essa situação. Tudo bem? Olá, eu sou José Neto, eu sou aluno da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás e hoje nós vamos falar um pouco da história da humanidade no que hoje é o continente americano, antes da chegada dos europeus, e mais especificamente, nós vamos falar acerca dos povos de origem tupi, e dentre os povos de origem tupi, os tupinambás, que ocupavam uma extensa faixa do litoral brasileiro, quando os europeus aqui aportaram cerca de 1500. O primeiro contato linguístico foi travado, então, com os indígenas de etnia tupinambá, e nós vamos nos perguntar acerca da origem desse povo, uma vez que eles são muito importantes linguisticamente no contexto colonial brasileiro, porque a partir do tupinambá se formam as línguas gerais, a língua geral paulista, falado então na porção sul do nosso território, e a língua geral amazônica, que até hoje sobrevive com o Nhangatu. Esses povos, então, são importantes nesse contexto e até hoje fazemos várias pesquisas acerca da língua tupinambá e da língua dos troncos tupi. Falar, na verdade, em pré-história da humanidade no nosso continente pode nos induzir ao erro de pensar que a história só começa com a chegada dos europeus.
Antes da chegada dos europeus, há uma pujante história no continente, com várias etnias, com vários povos, inclusive com desenvolvimento da escrita pelos maias e desenvolvimento de outras formas de escritas não alfabéticas pelos nossos povos indígenas. Quando nos perguntamos pela origem desses povos, nós nos defrontamos com muitas teorias. Uma hipótese mais aceita nos nossos dias é que essa humanidade teria adentrado o continente cerca de 11 mil, alguns dizem, outros 14 mil, outros 16 mil anos, através de uma ponte de gelo formada na Beríngia, que é um espaço em que o Alasca quase encosta na Ásia. Em períodos de glaciação teria se formado uma ponte de gelo, onde então humanos, sapiens, nossa espécie, teria adentrado o continente. Embora existam sítios arqueológicos que reivindiquem vestígios relacionados à presença humana um pouco mais recuados, importa dizer que para os povos que existem hoje na América, essa data é importante e até mesmo adequada às nossas glotocronologias e aos vestígios materiais posteriormente encontrados no nosso continente. Conhecemos pouco dessa história, conhecemos só o que podemos remontar a partir dos vestígios e a partir das glotocronologias. É muito provável que a humanidade, tendo entrado em nosso continente, teve uma rápida expansão, porque encontramos sítios arqueológicos no Brasil, bem próximo de 11, 12 mil anos, o que remonta então que a humanidade teria se expandido do norte para o sul de forma muito rápida e atingido então vários rincões do nosso continente. Quando nós pensamos então nos povos tupis, em especial no Tupinambá, houve um vasto interesse. Desde a chegada dos povos europeus aqui, já em 1500 foi escrita uma gramática pelo padre José de Anchieta. Era muito comum entre os jesuítas, onde eles chegavam, eles procuravam então conhecer a língua local e escrever material sobre essa língua com finalidade catequética. E o José de Anchieta escreve a arte da gramática da língua mais falada, mais usada na costa do Brasil. A partir então desse material, das línguas gerais, no século XIX há um interesse sobre a origem desses povos. Mas o século XIX foi um século lastreado por vários preconceitos científicos. Um desses preconceitos era o degeneracionismo. Para pesquisadores brancos, europeus, etnocêntricos, vindos do norte da Europa, da América do Norte, a floresta tropical era um grande obstáculo à presença humana. Então, todas as culturas humanas, chegando à floresta tropical, teriam uma tendência a se degenerar, porque as condições de vida da floresta eram inóspitas por causa do clima e por causa da pobreza do solo. Nesse sentido, von Martius, que é o primeiro a propor um centro de origem dos povos tupis, ele é um alemão que veio na comitiva da imperatriz Leopoldina, ele lastreado por esse preconceito, ele chega à conclusão de que os povos tupis, que já tinham agricultura, já tinham tecnologias adequadas a isso, teriam se desenvolvido, então, ou teriam se originado em algum ponto a sudoeste da América do Sul, entre o Paraguai e Bolívia, uma região temperada, perfeitamente então adequada nesse pensamento científico da época ao desenvolvimento de culturas complexas, como os cientistas da época chamariam. Von Martius, então, ele propõe esse centro de origem
a partir do Paraguai e da Bolívia. Mas continua no tempo outras teorias acerca da origem dos povos tupis. Em 1886, Waldenstein ele propõe que as cabeceiras do Xingu seriam o centro de irradiação, de propagação dos povos tupis. Em 1891, o Ehrenreich sugere a expansão através de um centro de origem, e esse centro de origem seria em alguma região do Paraguai, onde haveria uma maior concentração de povos da etnia Guarani. O Ehrenreich ele olha a realidade do Paraguai e havia uma concentração de etnias guaranis muito grande, tanto que o Guarani é língua cooficial no Paraguai, ao lado do espanhol, e muito mais falado que o espanhol propriamente dito. Então, ele olhando essa diversidade de povos da etnia Guarani, ele propõe que esse centro de propagação dos povos tupi tenha sido ou tenha acontecido no Paraguai. 1927, já no século XX, um divisor de águas, o etnólogo suíço Alfred Metrô, ele propõe um centro de origem em algum lugar da bacia do Tapajós ou do Xingu, se aproximando ao que temos hoje como mais aceito pelos linguistas, etnólogos e arqueólogos. Na segunda metade do século XX, nós temos trabalhos, então, de linguistas como o grande linguista brasileiro Arion Rodrigues, que em 1964, ele observando a região de maior concentração de representantes de famílias linguísticas do tronco tupi, ele propõe uma origem mais ao norte, em alguma circunscrição territorial, entre o Madeira e o Xingu. Esses dados, quando cotejados, então, com estudos arqueológicos, com vestígios arqueológicos, nós vamos ver uma grande coerência desses dados. Não só o Rodrigues, mas como o Gregory Urban, em 1992, através da gramática comparada, do estudo histórico das línguas, chega à conclusão de que esse centro de origem tupi seria entre o Madeira e o Xingu. Quando nós comparamos esses trabalhos linguísticos com os trabalhos arqueológicos, nós vamos nos deparar, por exemplo, com o modelo de Brochado de 1984, que associa os povos tupinambá com a tradição policrômica amazônica, uma tradição ceramista da Amazônia, e aí nós vamos ver então que esse centro de origem dos povos tupis está muito próximo da região do centro de origem da tradição policrômica amazônica, relacionando então um vestígio material com uma evidência linguística desses povos tupinambás. Quando nós pensamos então que esses povos se expandiram a partir desse centro, várias perguntas surgem na nossa cabeça. Como se deu a expansão? Já que nós temos, então, tupinambás ao norte, ocupando uma faixa litorânea, e nós temos guaranis ao sul, nós nos perguntamos como essa expansão pode ter se dado. Trabalhos como, por exemplo, do Wolf Dietrich, de 1990, sugerem uma migração dos tupinambás junto com os guaranis, indo então primeiramente ao sul, ocupando a região onde é hoje Paraguai, Mato Grosso do Sul, e posteriormente eles teriam se expandido do sul para o norte através do litoral, os tupinambás e os guaranis permanecido no sul. Entretanto, outras pesquisas, como por exemplo do Lev Michael, da Universidade de Berkeley, têm proposto que a expansão dos tupinambás se deu em outra vertente dos guaranis, e os tupinambás então desceram através do Baixo Amazonas até chegar então ao litoral através do Amazonas e se expandir então de norte
para sul. Esses trabalhos, Lev Michael, 2019, Brochado, 1984, Noelle, 96, nos dão então um todo coeso dos dados que nós temos arqueológicos cotejados com os dados linguísticos que possuímos. Quando nós olhamos para essa realidade também, nós temos que nos perguntar sobre as datas dessa expansão, as oportunidades em que isso ocorreu ou se deu no tempo e no espaço. Arion Rodrigues, ele propõe datas glotocronológicas aqui. Ele propõe o proto-tupi, a língua que originou todos os componentes do tronco tupi, teria se constituído então por volta de 5.000 anos atrás, e a família Tupi-Guarani 2.500 anos depois. Essa data para a família Tupi-Guarani, a partir de dados arqueológicos, vestígios materiais, pode ser ampliada devido resquícios que mostram os guaranis já ocupando o Paraná e Rio Grande do Sul há no mínimo 2.000 anos, e os tupinambás há pelo menos 1.800 anos em Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro. O próprio Arion Rodrigues, ele coloca que essas datas são um começo que precisam ser aí ampliados, não é nada fixo. Nós falamos então de fontes de dados linguísticos e também de dados arqueológicos que dão conta, que remontam essa história dos povos tupinambá, mas nós temos também como fonte confiável desse período, ou como fonte, se não confiável, pesquisável, de alguns viajantes que aportaram aqui na costa brasileira e travaram contato com os tupinambás. Algumas etnias indígenas são muito citadas por esses navegadores, como por exemplo os próprios tupinambás, e há um registro de que os tupinambás tinham constante comércio com os franceses na costa brasileira e na tentativa de instituição da França Antártida no século XVI. Nós vamos ver também os tupiniquins na região de São Vicente. Nós vamos ver a presença desses indígenas e nós vamos ver até na gramática do Anchieta uma diferença linguística, uma variação linguística entre o tupi falado pelos tupinambás e os tupiniquins. Os tupinambás conservavam a consoante em coda nos verbos, no fim dos verbos, enquanto os tupiniquins nas palavras do José de Anchieta não pronunciavam os verbos inteiros, o que é muito semelhante ao que acontece com o Guarani também. Então nós vamos ver essas etnias citadas, os tupiniquins aliados dos portugueses, e mais ao sul os carijós, que eram aliados dos espanhóis, ocupavam já o paralelo 29, a região de Santa Catarina, ali provavelmente eram de língua guarani. O mesmo que aconteceu com o Brasil, com a gramática do Anchieta, aconteceu em outros países da América Latina, como por exemplo o Padre Montoya, que descreveu ou registrou a língua guarani em uma gramática também dessa língua guarani. Um desses viajantes, navegadores, que eu quero trazer à nossa memória é o Hans Staden. O Hans Staden era um alemão que veio para o Brasil em duas ocasiões. Na primeira ocasião, ele fica ao norte do Brasil, nordeste do Brasil. Na segunda ocasião que ele esteve no Brasil, em 1549, ele esteve num navio espanhol, numa frota espanhola que pretendia chegar à ilha de Santa Catarina, no paralelo 29, e posteriormente ir até o Rio da Prata. Acontece que essa frota de navios sofreu várias avarias, perdendo navios durante a viagem, e ao conseguir atingir a ilha de Santa Catarina, tiveram que retornar a São Vicente
para fretar alguns navios para poderem continuar a viagem. Entretanto, o próprio navio que os levava a São Vicente foi avariado, vindo a perder-se, batendo contra as pedras, e eles precisam fazer a viagem até São Vicente por terra. Quando Hans Staden chega a São Vicente, ele é aproveitado pela administração local para que ele tomasse conta de um forte, hoje na região de Bertioga. E ele, tomando conta desse forte, então ele passa lá a habitar. Ele, num desses períodos, é capturado pelos índios tupinambás e esteve, então, como cativo desses indígenas por 9 meses. O Hans Staden, ele traz vários testemunhos da cultura, traz vários testemunhos também da língua dos tupinambás. E em cada testemunho que ele traz da língua, e até mesmo frases inteiras que ele registra, corresponde lexicalmente, estruturalmente, à língua que o José de Anchieta registra na sua gramática. Nós temos, então, o tupinambá como língua geral, no sentido de ser a língua mais falada na costa brasileira. Isso nos dá a ideia de que era a língua materna desses povos, mesmo porque o Hans Staden registra até mesmo o caso de uma família interétnica, o pai português e a mãe indígena, e os filhos dessa família eram bilíngues na língua da mãe e na língua do pai, e serviam então de intérprete para os europeus que aportavam nesse período. Um segundo testemunho é o Jean de Lery, francês, que veio na frota do Willem Gagnon, na tentativa de estabelecimento da França Antártica. Ele nos traz, então, o testemunho da língua tupinambá, reconstituindo até mesmo um colóquio nessa língua, que corresponde também perfeitamente à língua registrada por José de Anchieta. E o João de Lery, ele traz perfeitamente também, recolhe em partituras cânticos que eram cantados pelos tupinambás, sendo importante também para a musicologia. Então, várias partes dos costumes desses povos indígenas também são retratados por Jean de Lery. Um outro testemunho é o próprio José de Anchieta, que registra em sua gramática a arte da gramática da língua mais falada na costa do Brasil. Ele registra, então, a língua dos índios tupinambás, dos indígenas tupinambás, e toda, então, a sua gramática e parte desse léxico, apontando, como eu disse anteriormente, até mesmo variações dialetais dessa língua. Um outro viajante que esteve no Brasil, que escreveu um tratado descritivo para a coroa espanhola sobre tudo que acontecia aqui, no ano de 1587, foi o Gabriel Soares de Souza. E o Gabriel Soares de Souza, ele fala até mesmo sobre a língua dos tupinambás, em que se declara o modo e a linguagem dos tupinambás. Ele escreve: ainda que os tupinambás se dividiram em bandos e se inimizaram uns com os outros, todos falam uma língua que é quase geral. Olha o conceito de língua geral aparecendo aí como língua mais falada, que é quase geral pela costa do Brasil. E todos têm uns costumes em seu modo de viver e gentilidades, os quais não adoram nenhuma coisa, nem têm nenhum conhecimento da verdade, nem sabem mais senão que há morrer e viver. Esse Gabriel Soares quem coloca aquela frase famosa de que faltam-lhes 3 letras do alfabeto do ABC, que são F, L, R, grande ou dobrado, coisa muito para se notar
porque se não tem F é porque não tem fé em nenhuma coisa que adore, nem os nascidos entre os cristãos e doutrinados pelos padres da companhia têm fé em Deus nosso Senhor, nem tem verdade, nem lealdade e a nenhuma pessoa que lhe faça bem. Se não tem L, não tem lei, e se não tem R também, não tem rei. É ele quem coloca, então, toda essa questão. Nós temos, por vários testemunhos históricos, então, que os tupinambás, de fato, são importantes nesse período por serem a etnia indígena que está mais espalhada pelo território brasileiro e se impuseram linguisticamente no período da colonização. Vários trabalhos hoje têm surgido aventando a possibilidade do Tupinambá ter sido um pidgin, até mesmo um pidgin pré-colonial. Na verdade, tais trabalhos pouco captam a questão do conceito linguístico de pidgin e até são somente possibilidades de usos sociais da língua. O que nós temos, então, por todos esses registros históricos e também pelo modelo de expansão dos tupinambás, é que o tupinambá era a língua materna de grande parte das populações da costa brasileira. O curso com a professora Aline, vocês terão toda a oportunidade, então, de ver o desenvolvimento do Tupinambá nas línguas gerais e o que ele é hoje através do Inhangatu, falado sobretudo na cabeça do cachorro no Amazonas. Então, um bom curso a todos vocês e que possamos reconstruir ou reconstituir parte dessa história importante do nosso território e das populações que resistem aqui, resistem com muito mais aspereza nesse período em que vivemos no Brasil.